Olá, tudo bem? Nós estamos iniciando mais um podcast Diálogos do Centro Universitário Farias Brito. E hoje nós vamos debater um tema extremamente importante, porque está no nosso dia a dia, está no nosso cotidiano, né? Tem repercussão diária na vida dos brasileiros, do cearense, que é a questão da reforma tributária. Nós convidamos o secretário Fabrício Gomes, ele que é secretário da Fazenda do Estado do Ceará e que tem dado também uma contribuição nacional para a reforma tributária. Fabrício, nós tivemos assim a primeira fase da reforma tributária, que foi a questão do consumo, né? Isso no ano passado. Estamos entrando agora, iniciando o debate sobre a segunda fase, que é a reforma no que se refere à renda. Eu queria que você, primeiro, mostrasse aqui para o nosso público, quem nos acompanha, por que fazer uma reforma tributária no Brasil? Por que isso virou uma pauta necessária, essencial, tão relevante para o Brasil nesse momento? Em primeiro lugar, eu queria agradecer o espaço, Bruno. É importante discutir temas relevantes para o país, para o Estado do Ceará. Queria saudar todos e todas que assistem ou ouvem aí o seu podcast. Parabenizá-lo também pela iniciativa. A reforma tributária, ela demorou muito de acontecer no Brasil. A gente tem um modelo tributário, acho que o mais complexo do mundo, o pior modelo tributário do mundo, que traz ineficiência, burocracia. E vem sendo construída há muitos anos a reforma tributária, mas acabava que ela nunca acontecia. Depois de 30, 40 anos, agora realmente aconteceu. Nessa primeira fase, com a emenda constitucional 132 de 2023, a gente conseguiu passar a reforma do consumo, né? Simplificando, unindo alguns tributos. E agora, como você bem falou, a gente está partindo para uma nova fase, que é a reforma tributária sobre a renda. A do consumo o modelo, é a parte mais complexa da reforma, até porque tem uma transição pelo período bem longo. São mais de 10 anos a transição? Isso, são duas partes, a transição federativa e a transição do tributário. A primeira, a transição do tributo, ela acontece de 29 a 32, no caso dos tributos estaduais e municipais, e a transição federativa, que é aquela que a gente deixa de ser uma cobrança da origem e passa a ser no destino, ela vai até 2078. Então, assim, é um período bem longo. Bastante. Vai dar muito trabalho, realmente, mas o Estado do Ceará tem feito de tudo, tem melhorado o seu processo para ter um destaque nacional no que diz respeito à reforma tributária. Fabrício, eu queria que você pudesse explicar, o nosso público é leigo, a maioria das pessoas é muito leiga em relação à questão tributária, não é? Muito foi se falado que o Ceará vai ganhar com essa reforma do consumo, porque, como você bem disse, antes o ICMS ele era cobrado na origem, quer dizer, onde era fabricado o produto, não é? E não no destino, onde é consumido aquele produto. Pela reforma, gradualmente, entendi, que vai passar a ser cobrado no destino e não onde se fabrica. Como o Ceará ele não fabrica tanto, ele acaba sendo beneficiado. Essa é a primeira pergunta. Mas aí, uma segunda, é que também alguns acham que nós seremos prejudicados, porque nós temos aqui os incentivos fiscais, e que, pelo que eu entendi, gradualmente vai se perdendo esses incentivos, né, para que se possa ter, digamos assim, a mesma situação em todos os estados e no Distrito Federal, portanto, nas 27 unidades federativas. É isso mesmo? Nós vamos ganhar e vamos perder? Vamos ganhar mais do que perder? O que é que você já consegue vislumbrar? Pronto. Em relação à primeira pergunta, vou separar, tentar sistematizar um pouco para os ouvintes entenderem melhor. Você tem a transição do tributo, a transição tributária, que é isso da reforma sobre o consumo. Perfeito. Você tem, na maior parte dos países desenvolvidos, você tem um IVA, que é um imposto sobre valor agregado. Aqui no Brasil, a gente tem vários tributos sobre consumo. Então, você tem PIS, COFINS, você tem IPI, você tem o ICMS, tem o ISS. Então, o objetivo da reforma foi unificar esses tributos. Perfeito. Na minha visão de economista, eu achava melhor era que fosse um IVA único, mas na construção da reforma a gente acabou indo pela opção do IVA dual, onde você tem o tributo federal, que é o CBS, a contribuição de bens e serviços, né? Isso, perfeito. E aí você unificou PIS, COFINS e IPI.
E, no âmbito estadual e municipal, você unificou os dois principais tributos desses entes federados, que é o ICMS e o ISS, criando o Imposto sobre Bens e Serviços. Que não é o haverá IBS. mais o imposto municipal ISS, né? Ele passa a ser dividido entre Estado e municípios, é assim? Isso. O IBS, Imposto IBS. sobre Bens e Serviços. Perfeito. Vai ter que ter uma cooperação aí entre estados e municípios, uma construção bem forte. Tá. Em relação à questão da transição federativa, hoje como é que é? Você compra um produto lá de São Paulo, pela internet, aí cobra 7% lá de São Paulo, dentro do produto, e quando vem, supondo que seja um produto normal, da média, a modal do Ceará é 20%, então 7% do tributo fica lá para São Paulo. A gente fica com o restante para completar os 20%, 13%. O que é que isso quer dizer? Que o contribuinte cearense, o povo cearense, está pagando tributo para São Paulo fazer política pública com o tributo que é gerado aqui. Perfeito. Isso é um grande defeito do princípio da origem. Tá. Então, quando você muda para o princípio do destino, toda a tributação, se saiu daqui a compra, se foi feita aqui por um contribuinte cearense, o destino da mercadoria no Ceará fica aqui no Ceará, então seria 20%. Então, isso traz um ganho de arrecadação no primeiro momento. É claro que vai ser gradativo, já que a reforma tributária tem um período longo, a questão da transição federativa, até 2078. Perfeito. Mas isso traz grandes benefícios para o Estado do Ceará. Os consumidores cearenses, quando comprarem, o tributo fica todo para o Estado do Ceará. Em relação à questão dos benefícios fiscais, a gente tem, dentro da própria reforma, dois fundos. Um fundo de compensação de incentivo, lembrando que essa transição do tributo ICMS e ISS para o IBS, ela vai de 29 a 32, então, gradativamente, eu vou perdendo os incentivos e esse fundo vai compensando. É o Fundo de Compensação dos Incentivos Fiscais. Perfeito. Por outro lado, quando você chegar em 2032, acaba o incentivo fiscal, salvo raras exceções que foram colocadas ali na reforma. Perfeito. Mas aí você tem o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, que é justamente um fundo para tentar... você modifica agora, ao invés de acontecer um incentivo fiscal, vai ser um incentivo financeiro. Então, os estados, principalmente os menos desenvolvidos, vão ter um aporte maior desse fundo para fazer as suas políticas, que vão ser muito mais transparentes do que o incentivo fiscal, já que você tem que empenhar, liquidar e pagar. Perfeito. E aí você direciona através de uma subvenção financeira ou econômica para determinada empresa, determinado segmento, para que eles continuem a evoluir e crescer. Se vai ter perda ou ganho, ainda precisa de muito estudo. Tá. Porque, assim, vai ter uma movimentação de empresas no Brasil como um todo. Porque algumas empresas vão, a partir do momento que não tem um incentivo, ela vai perceber que é melhor ela ficar no estado que tem um diferencial, ou que dá esse subsídio financeiro. Perfeito. Mas cada estado tem seus pontos fortes. Como no caso do Ceará, a gente tem educação. Estamos crescendo muito bem em tecnologia, com a ZPE, a oportunidade de trazer alguns data centers, tanto na Praia do Futuro como na ZPE. A gente tem um porto do PC bem desenvolvido, Perfeito. que é outro grande diferencial, energias renováveis, a Transnordestina que está chegando. Então, assim, a gente vai ter que trabalhar, estudar os segmentos econômicos para ver o que é importante eu aportar esse recurso. Perfeito. Então, dentro dessa reforma tributária, aí é uma coisa que o Ceará tem sempre feito em várias áreas, é a vanguarda. E não é diferente na reforma tributária. Sim. A gente começou, lá na Secretaria da Fazenda, o projeto IBS Ceará. A gente já começou em 2023 a gente começou a discutir, em 2024 ele foi implantado, e hoje a gente é referência nacional de governança da reforma tributária. Então, essa relação Estado e municípios aqui já está bem, avançou muito. Porque o IBS, pelo que você acabou de dizer, vai ser essa relação entre Estado e municípios. A gente está avançando bastante. A gente tem algumas peculiaridades, porque no Brasil como um todo, nem todo município tem uma capacidade, não tem uma administração tributária que tenha capacidade. Perfeito. Então, aqui no Ceará, sei lá, nos 184, talvez 10 maiores municípios tenham corpo técnico, Perfeito. de servidores para fazer. Então, a gente vai precisar ter essa integração entre Estado do Ceará e os municípios. A gente tem, dentro do próprio projeto, também tentado avançar, e outras iniciativas dentro do Estado também têm sido importantes. Então, a gente, por exemplo, no que diz respeito aos estados, a gente foi o primeiro estado a ter um curso de reforma tributária. Veio demanda da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul, Alagoas, Rio Grande do Norte, e a gente já disponibilizou para o CONCEFAZ, que é o Conselho de Secretários da Fazenda dos Estados, o primeiro curso para todo o Brasil sobre reforma tributária.
Então já está Que lá beleza. disponível. O Ceará aí está ajudando na os frente. outros estados Isso. a avançarem também. Perfeito. E foi uma coisa Coisa que boa. foi muito bem. A gente teve essa ideia lá em 2023, vamos começar logo. E foi muito importante porque hoje o corpo técnico da Secretaria da Fazenda, que é um dos grandes, é a secretaria que está na frente da reforma tributária, está todo se qualificando e já virou cultura. Todo mundo já botou na mente que a reforma tributária precisa acontecer. Então, assim, são vários passos a serem dados. Hoje eu estou como membro do pré-comitê gestor, são 10 secretários titulares, defendendo também os interesses do Ceará. Ótimo. Também estou como vice-presidente do Concefaz, segundo vice-presidente. Certo. E isso tem ajudado a gente estar em Brasília, a gente está conversando com a Confederação Nacional das Indústrias, a FIE, que é uma parceira aqui no Estado, a CDL, OAB, Corecon. Então, a gente tem que integrar todo mundo. Afinal, a reforma tributária é uma reforma Do Brasil, brasileira, né? não Muito é bem. de ninguém. Fabrício, nós estamos agora iniciando o debate sobre a reforma da renda, né? O governo federal tem revelado, expressado algo muito importante. Segundo o governo federal, nós temos no Brasil 10 milhões de pessoas que vão ser beneficiadas porque ganham até 5 mil reais mensais e que hoje parte considerável está pagando imposto de renda e pagando uma alíquota alta, deixarão de pagar. Então, até 5 mil reais mensais não pagarão imposto de renda. E entre 5 e 7 mil reais vai ser diminuída a alíquota. E as pessoas que ganham acima de 600 mil reais ano, né? Portanto, mais de 50 mil mês, pagariam, chegaria até um alíquota de 10%, né? Completariam, quem já está pagando alguma coisa, até chegar a 10%. Isso atingiria 140 mil brasileiros, pelo que o governo tem anunciado. Você acredita que realmente isso é justiça tributária? Você acha que é um avanço? E você, pela tua experiência lá de Brasília, você acha que o Congresso Nacional deverá aprovar essa proposta? Haverá mudanças? Haverá emendas? O que é que está se discutindo no Concefaz? Você está otimista com a reforma da renda? Isso vai ser bom para o Brasil? Eu acredito que sim. Eu acho que a gente tem na questão tributária do tributo o princípio da capacidade contributiva, que eu acho que cada um tem que contribuir com aquilo que pode. E a gente tem uma distorção muito grande no Brasil, porque a gente tem muitos tributos indiretos também. Então, se você vai comprar... quando a gente dá uma isenção na cesta básica, você vai comprar o produto, mas independente de sua renda, você compra com a mesma isenção. Então, a gente precisa calibrar melhor essa justiça social. E a medida do Haddad, falando de Brasília, no primeiro momento ela teve algumas pessoas tinham algumas restrições, mas eu acho que ela é muito bem acertada. Tem alguns impactos que a gente vai ter que trabalhar, mas realmente você está te dando capacidade de compra para as pessoas que mais precisam. E nessa faixa de renda, a propensão marginal a consumir, se você dá R$10 para essa faixa de renda, ele vai pegar os R$10 e vai gastar. Isso gera também um ciclo econômico virtuoso. Então, é importante, você vai pegar a faixa de renda mais alta para compensar isso. É claro que a gente sabe que tem faixas de rendas ou de lucratividade, algumas empresas têm outros lucros que poderiam contribuir mais, mas, na medida do possível, acho que isso é o que está dando para fazer agora. Tem alguns impactos, alguns estados preocupados no âmbito do Concefaz, por quê? Uma parte do imposto de renda retido, o imposto de renda retido na fonte de servidores públicos, de algumas compras públicas, fica para o Estado. Sim. Então, quando eu isento um pouco mais a renda, em determinado momento, alguns estados vão perder esse tributo que fica dentro do Estado. Como é que se compensa isso? De certa forma, os estados do Norte e Nordeste não têm essa perda tão grande, porque quando o tributo vai lá para a conta geral, que o imposto de renda ele é base de cálculo do FPE, você acaba retornando, de alguma forma, para os estados, principalmente aqueles que são mais pobres e têm um índice lá do FPE maior. No caso do Ceará, a gente tem um índice significativo. Por outro lado, também, como eu disse, vai injetar dinheiro na economia. Então, possivelmente, também, um consumo maior eleva um pouquinho a arrecadação. É claro que a gente tem que fazer a conta para ter certeza se é um ganho ou é uma perda. Mas o ministro Haddad também conversa com os secretários e com governadores, ele está visualizando hipóteses de alguma compensação, caso algum estado tenha uma perda significativa. Então, assim, eu acho que
Eu li um artigo de um economista, não vou lembrar o nome nacional, e ele falava justamente disso. Realmente é uma coisa muito justa. Finalmente, a gente está consertando uma distorção, pelo menos começando a consertar distorções que a gente tem de pessoas com a renda mais baixa pagarem uma carga tributária tão elevada. É bom lembrar, não é, Fabrício, que hoje é isento de imposto de renda quem ganha até em torno de R$ 2.600 mês, não é isso? Isso, mais ou E menos vai isso. para R$ 5.000. Isso. Então, eu creio que vai atingir aí entre 70% e 80% dos trabalhadores brasileiros que ganham abaixo de R$ 5.000. As pessoas serão beneficiadas, né? Porque, em vez de pagar imposto de renda, elas vão consumir. Isso vai ativar também a economia. Não é isso que você acaba de dizer. Agora, Fabrício, todas as pesquisas mostram que há uma grande injustiça tributária no Brasil, se paga muito mais imposto, que você acabou de dizer, pelo consumo do que praticamente de renda, e quem, no final das contas, paga mais imposto é a classe média. E o pobre também, porque ele consome, acaba pagando o imposto nesse consumo, né? Os mais ricos, sobretudo os milionários, esses pagam percentualmente menos, né? E aí a importância da progressividade, né, do imposto, que isso é tão importante. Agora, terminando a fase do consumo, entrando agora no imposto, na questão da reforma da renda, tem o patrimônio, né? Parece que no Brasil também, não sei se é a tua opinião, se paga pouco imposto por patrimônio. É a próxima fase? Como é que isso já começa a ser estudado, ventilado? O que é que está se discutindo em relação a isso? Já tem várias discussões, alguns economistas cearenses também, alguns deputados já defendem isso abertamente, mas você está certo. Eu acho que a gente tem que ainda conseguir, a classe média ainda paga muito tributo em relação aos milionários, bilionários que a gente tem no Brasil. E tributar o patrimônio no mundo é muito comum. Sim. Você vai para a Noruega, o próprio Estados Unidos, eu tinha feito até um levantamento de uma tabela, chega a em torno de 60% em alguns países essa tributação sobre patrimônio. Só que no Brasil ainda é uma discussão muito difícil, porque ainda ficam vendendo algumas irrealidades que não, se você tributar o patrimônio vai todo para fora, vão levar o patrimônio para fora. Vai investir fora o seu capital, vai depender, né, da alíquota que você vai Claro. tributar esse patrimônio, Claro. porque tem países que realmente a tributação é muito mais elevada. Mas é importante a gente começar a pensar nisso, porque acontece nos outros países e é uma forma de distribuir riqueza. A pessoa acumula, não é que você não tem o direito de ser milionário, bilionário tem, sim, com certeza. Eu acho que as pessoas que têm uma capacidade maior de gestão, fazem investimentos, trabalham mais ou têm mais oportunidades também, que é uma coisa muito importante, é que as oportunidades são diferenciadas. Perfeito. Então, muitas vezes, uma pessoa com mais renda tem a oportunidade de estudar em Harvard, então, provavelmente, ela vai fazer crescer aquele patrimônio. Mas precisa de também ter uma participação maior daqueles que menos têm nesse crescimento dessas grandes fortunas. Então, eu acho que a tributação no patrimônio também é muito importante que a gente avance. Na própria reforma tributária, que passou na emenda constitucional 132, a gente já avança um pouquinho na questão do patrimônio, que é o IPVA. Sim. O IPVA sobre barcos, embarcações, aeronaves. Que não se cobrava, né? Não se cobrava. Ainda não se cobra, na verdade. Alguns estados já têm uma legislação aprovada, mas a gente tem verificado qual é a melhor forma em discussões no próprio Concefaz. Pronto, pela reforma, porque hoje o Estado, o principal imposto estadual é o ICMS, né? Ele passa, como você colocou muito bem, junto com outros impostos de consumo, passa a ser uma contribuição bens e serviços federal e o estadual seria o imposto sobre bens e serviços. Ok, continua de certa forma no Estado, com essa vantagem de ser a cobrança ser no destino, onde o produto é consumido. Agora, o IPVA, nós temos dois impostos importantes, o IPVA e o Imposto sobre a Herança, que são impostos estaduais. Eles continuam estaduais na reforma ou vai dar uma mexida também nisso? Não, continua. Continua tanto o IPVA como o ITCMD, eles continuam da mesma forma. Alguns avanços, né, que tem se tentado. No próprio PLP 108, que ainda não foi aprovado, tem tentativa de tributação do PGBL, daquela previdência privada. Perfeito. Porque é um patrimônio também, né? Tá. Então, assim, não é tributado hoje.
E você tem, no âmbito do município, o IPTU também continua, o ITBI também continua da mesma forma. Por enquanto, não se mexe nesses tributos. É importante falar, Arthur, que às vezes existe uma falácia sobre a carga tributária no Brasil ser tão elevada também. Porque, na prática, existem diversos incentivos fiscais que muitas vezes são importantes, realmente são importantes para desenvolvimento econômico, mas muitas vezes eles acabam validando ineficiências de muitas empresas. Então, é importante a gente ter isso ter isso na consciência. Muito se fala também que a alíquota do CBS, do IBS, vai ser muito elevada, vai ser uma carga de 26,5%, 27%, que vai aumentar a carga tributária brasileira. Também é uma coisa que eu acho que é chute. Certo. Quem está falando hoje qual vai ser a carga tributária. Por quê? Porque com a reforma ela simplifica muita coisa. Tá. O creditamento, o tributo sobre o consumo, você se credita daquilo que você pagou na primeira fase. Por exemplo, uma indústria comprou um insumo e ela pagou por aquele insumo, sei lá, madeira. Na madeira está destacado lá o ICMS. Na hora que ela vendeu o sofá, ela vai pegar aquele valor que ela já pagou lá na compra e vai abater do seu débito. Então, é o princípio da não cumulatividade. E com a reforma tributária, esse creditamento ele é pleno, vai poder se creditar de muito mais coisa, e também ele vai ser automático, com o split payment. Então, assim, você vai ter uma eficiência maior, que acaba que a carga não vai precisar ser tão elevada. É um tributo que tem um potencial amplo, as arrecadações dos estados vão aumentar, então você pode ir reduzindo gradativamente, se for uma alíquota muito alta. Perfeito. E, da mesma forma, a previsão é que você cresça o PIB, segundo alguns estudos econômicos, entre 6% a 20% ao ano, em algumas situações. Assim, realmente, eu acho que vai trazer mais eficiência, vai melhorar a economia brasileira. É claro que esse período de transição vai ser bem conturbado. Vai dar um trabalhozinho para as equipes da Fazenda dos estados, né? A gente começa o CBS e IBS começam agora em 26, já uma alíquota teste, 0,1% do IBS e 0,9% do CBS. Okay. Em 27, o CBS já começa em pleno vapor. Isso para todos os estados? Aí é o federal, o CBS. Tá. E o IBS... Mas o IBS já começa com todos os estados? 0,1%. Mas assim, é uma alíquota só para testar. Ok. E 29 começa a transição, diminuindo gradativamente o ICMS. Por exemplo, a gente começa de 20, passa para 18, 16, 14 e acaba aqui no caso do Ceará. Mas eu tenho defendido muito que o CBS vai dar certo e os próprios empresários vão pedir, rapaz, eu quero antecipar essa reforma. 29 a 32 convivendo com dois tributos é muito ruim. Então, eu tenho defendido isso em grupos no Brasil como todo. Sim. E eu acho que os empresários mesmos vão pedir. E Perfeito. Aí muda a Constituição para a gente antecipar, não ficar até 2032 com esse sofrimento tão grande. Perfeito. Fabrício, você é um servidor de carreira, né? Você é servidor da Secretaria da Fazenda. E algo muito importante aqui no Ceará, que nós temos um excelente quadro de fazendários, né? Concursados, pessoas que têm alto nível de conhecimento, é uma profissão que tem uma carreira muito estimulante, não é? Ao mesmo tempo, Fabrício, o Ceará ele é tido como modelo, é referência de Estado, porque praticamente há 40 anos a gente tem tido governos com responsabilidade fiscal, né? Desde aí o primeiro governo Tasso Gereissati, que foi de 87 a 90, e os governos eles têm mudado, outros partidos, mas essa continuidade na responsabilidade fiscal, isso tem dado um diferencial para o Ceará e atrair investimentos, etc. Eu queria te perguntar o seguinte, sobre isso, como é que está hoje o Ceará na questão fiscal? De vez em quando a gente vê críticas da oposição, que o Ceará está endividado, que o Ceará não tem como pagar suas dívidas e tal. Como é que está mesmo? Assim, me faz aí uma síntese, um resumo da situação fiscal do Ceará. Perfeito. Em primeiro lugar, a situação fiscal do Estado é extremamente equilibrada, com muitos pontos positivos. Você falou uma coisa importante, é uma cultura já de equilíbrio fiscal que vem desde o Tasso Gereissati, passando por vários governos. Eu cheguei aqui no Estado do Ceará em 2007, eu sou baiano, e como você falou também, o corpo da Secretaria da Fazenda é um corpo qualificado, em várias secretarias tem servidor Sim. fazendário. Fiz meu mestrado, fiz meu doutorado, como vários outros servidores, Sim. justamente criando esse corpo técnico muito bem qualificado, que, de certa forma, contribui muito para o equilíbrio fiscal do Estado, mas também com a boa vontade de vários governadores. Perfeito. O governador Elmano também é uma grande preocupação dele, é o equilíbrio fiscal. A gente
conquistou pela primeira vez na história a CAPAG-A. Explica aí para o nosso leigo Perfeito. aqui que está ouvindo, o que é esse negócio de CAPAG? A CAPAG-A é uma nota do Tesouro Nacional que avalia a capacidade de pagamento dos estados e sua situação fiscal. São 3 indicadores. É o indicador de liquidez, que é dinheiro em caixa. Você tem que ter determinado percentual do RCL em caixa. Se você tem acima de 5%, você é A. Você tem a poupança corrente, que é a relação entre a despesa corrente e a receita corrente, que é sobrar recursos, você não gastar tudo que tem. E tem o endividamento, que o endividamento abaixo de determinado percentual, você tem de 60%, a relação dívida consolidada, receita corrente líquida. Abaixo de 60%, você tem a nota A, que é o caso do Ceará. A gente está em torno de 53, 54%. O Fabrício, aproveitar aqui. O Ceará poderia, pela legislação, se endividar até 200% da sua receita corrente líquida, né? Não é isso? Perfeito. Pela LRF, até 200%. Isso. Tem uma resolução do Senado. E está hoje com que percentual? Em torno de 54, 53%. Ali. Por isso que virou CAPAG-A também, né? Perfeito. É um dos elementos, né? Então, assim, tem muita falácia. É normal, eu como técnico, não entro muito nos aspectos políticos, mas existe muita fake news sobre as contas públicas do Ceará. Tanto tão em dia que a gente recebeu essa nota, CAPAG-A, referente a 23, referente a 24, deve sair lá para outubro, também a gente deve manter a CAPAG-A. Segundo os nossos cálculos, é claro que é o Tesouro Nacional que dá essa nota. E a gente tem, é o que possibilita, por exemplo, um nível de investimento de 3, quase 4 bilhões de reais em 2024. Pois foi o maior, em valores nominais, o maior investimento da história do Ceará foi agora em 2024, em 2024, não é isso? Perfeito. Tem uma coisa importante que muitas vezes o cidadão comum não consegue enxergar, porque estão nos relatórios, é que em torno de 60% desse investimento foi feito com dinheiro do Tesouro. O que é isso? É recurso de arrecadação, não teve transferência federal. Perfeito. Dentro desses 60%, é recurso financeiro do Estado, mostrando a capacidade que tem. Mesmo assim, mesmo gastando 60% de 4 bi, 2.400 mais ou menos de recurso do Tesouro, você ainda vira também com superávit primário, com recurso em caixa. Então, assim, hoje a situação do Estado é totalmente equilibrada, é o que está possibilitando o governo do Estado fazer todas essas políticas públicas, cumprindo índice de educação, índice de saúde, investimento altíssimo, a questão também da FUNCAP, dos investimentos em tecnologia. Segurança pública, né? Que está investindo muito no governo do Estado. Abrir vários concursos. Então, isso. Assim, a arrecadação do Estado equilibrada, a despesa equilibrada, fluxo de caixa equilibrado, endividamento baixo, a gente tem conseguido CAPAG-A, o que possibilita também abrir um espaço fiscal para você fazer captação de recursos. Então, assim, quem tem CAPAG-A pode captar mais recursos externos. O problema não é ter dívida, é ter dívida e não ter capacidade de pagamento. Né? Ter dívida, às vezes, é bom, porque você alavanca, né, os investimentos com o recurso de crédito que você consegue, sobretudo de bancos internacionais, onde normalmente os juros são mais baixos do que os bancos nacionais, não é assim? Perfeito. A gente tem uma gestão da dívida muito bem estruturada. Foi até minha tese de doutorado, foi sobre endividamento público do Estado do Ceará. Então, a gente busca sempre as melhores opções. E qualquer empresa, seja pública ou privada, ela capta recursos próprios para fazer esse investimento, mas quando o investimento é muito elevado, ela precisa captar de terceiros. Fazer um investimento bem feito, no caso do Ceará, a gente tem feito, tanto que a gente vê um crescimento significativo econômico, 6,6% em 2024, a indústria crescendo mais do que o Brasil todo, mais do que em São Paulo. Então, a gente vê que os resultados da política fiscal e econômica do governo do Estado, do governo humano, têm se revertido em grandes conquistas para o Estado do Ceará. Os investimentos que tem por vir em energia renovável, em data center, também pode mudar a realidade do Ceará para a gente passar a patamares significativos de aumento de PIB. Pois eu queria fazer essa última pergunta, que é muito importante, você já começou a responder. O Ceará ele tem em torno aí de 4% da população brasileira e tem 2%, em média, né, do PIB nacional. Quer dizer, esses 2% têm mais ou menos se mantido nos últimos anos. A gente pode ser otimista de que nós vamos avançar e ter um percentual maior ainda, que a gente possa melhorar nesse percentual? Como é que você vê isso? Eu acompanho esses números, né? Sempre o Ceará representa apenas 2% do PIB, sendo que a população é 4%. Mas é uma análise, às vezes, que tem alguns equívocos aí. Certo. Porque, por exemplo,
Mato Grosso do Sul tem crescido o percentual de participação no PIB do Brasil. Perfeito. Se eles estão crescendo muito, tipo quase dobrar em alguns momentos. Tá. Por Se causa eles do estão agro, crescendo, principalmente, né? por causa do agro. Se eles estão crescendo, alguém está perdendo. Tá. E não é o Ceará quem continua 2%. Perfeito. Então, de alguma forma, as políticas públicas e econômicas têm dado resultado. A gente não tem perdido. Ok. Mas eu acredito que eu cheguei aqui no governo Cid Gomes, então assim, que acaba sendo uma continuidade muito positiva. Eu não participei do governo do Lúcio Alcântara ou do Tasso anteriormente, mas o que é que eu vi no Ceará como economista? Essa continuidade de políticas públicas estão criando várias bases interessantes na economia cearense. E hoje a base está criada. A gente tem desafios exógenos, externos, que são grandes. Perfeito. Mas a base está criada para a gente, em breve, sei lá, talvez até dobrar o PIB do Ceará, essa participação do PIB do Ceará. Porque investimento em tecnologia, a gente tem 16 cabos submarinos chegando ali pela Praia do Futuro. Perfeito. Então, tecnologia está interessado no Ceará. A gente tem o governador Camilo, o ex-governador Camilo, ministro da Educação agora, o governador Elmano, e, dentre outros atores, conseguiram trazer o ITA para o Ceará. Perfeito. Com 5 cursos de energia e de tecnologia. Energia é o problema do mundo. Tá. Então, a gente vai precisar disso. Então, assim, está tudo bem, a base está feita, agora a gente trabalhar para que esses investimentos cheguem. A gente aprovou, eu tive em Palmas agora, 10 e 11 de abril, para o evento com o Cefaz e com o FAS. A gente conseguiu aprovações de convênio importante para o Ceará, para a construção dessa questão da ZPE. Perfeito. Na própria reforma tributária, o senador Cid Gomes, a senadora Augusta, o governador Elmano, o ministro Camilo, todos eles tiveram uma participação importante para a gente conseguir alguns artigos dando tratamento diferenciado para a energia renovável e para a ZPE. Isso é muito importante. E o Brasil e o Ceará tem a única ZPE em funcionamento hoje no Brasil, perfeito. né? Algumas Zona de começando. processamento e exportação. Perfeito. Já pujante, né? Com grandes empresas. Isso. Ali do ladinho do porto. Então, assim, a gente está na quina do Brasil para exportar para o mundo. Eu acho que as perspectivas do Ceará para os próximos anos são muito positivas. Fabrício, você colocou também que o cenário externo ele pode ter consequências na economia do país. Essa agora vai ser realmente a última pergunta. O mundo está assustado com o presidente Trump, né? Que resolveu aumentar alíquotas para importar produtos, e isso está dificultando o cenário internacional. Como é que fica o Ceará, já que o Ceará tem muitas relações também comerciais com os Estados Unidos e com outros países? Como é que vai ficar a nossa situação? Como eu disse, eu sou otimista. Eu acho que a gente tem grandes perspectivas positivas. É claro que boa parte da produção cearense ela vai para os Estados Unidos e uma elevação de tarifa prejudica alguns segmentos econômicos. Mas também, por outro lado, existem algumas oportunidades, né? A China é um país que é pujante e ele tem buscado comprar tudo que o mundo fabrica, até porque a população chinesa é bastante elevada. São grandes desafios, eu acho, na minha visão de economista, o Trump está fazendo um monte de... Muitos erros, muita tolice, significativos erros. Mas, por outro lado, a gente tem que tentar olhar nas entrelinhas também, se não tem algum interesse aí por trás. Eu li outro dia o artigo de Joseph Stiglitz, né, de um economista que já ganhou o prêmio Nobel, e ele fala dessa política atrapalhada do Trump também em relação à elevação das tarifas. Por quê? O que é que ele está fazendo? De certa forma, ele vai gerar inflação interna, porque alguns produtos vão deixar de chegar lá e a demanda continua a mesma dos Estados Unidos. Então, ele vai acabar passando isso para o preço e isso pode ter uma consequência significativa. Até porque ele está fazendo uma coisa que, na época da Maria Amaral, Maria da Conceição Tavares, ela falava de substituição de importação. Né? Mas antigamente era muito mais simples o modelo de produção. Hoje, você mudar a produção e conseguir fazer tudo internamente, com mudança de proteção comercial, porque assim, a gente nunca viu uma briga tarifária tão grande como o Trump está fazendo agora. Há muito tempo a gente não viu. Só que, por outro lado, também, eu estava lendo outro artigo de um economista, ele disse que talvez a intenção do Trump seja desvalorizar o dólar. Sim. Porque, para desvalorizar, fazendo toda essa confusão, desvalorizando o dólar para deixar, para o produto deixar de ser competitivo exportando e ficar lá dentro dos Estados Unidos. Perfeito. Então, assim, tem algumas análises.
O Brasil tem que ficar atento, olhar os próximos passos do Trump, mas a gente também tem uma Europa e tem uma China. Que também consome muito. Perfeito. Inclusive, agora, nesse final de semana, o último, saiu uma pesquisa nos Estados Unidos, eles fazem lá pesquisa de 100 dias de governo, né? E a pesquisa mostrou que, na história dos Estados Unidos, o Trump foi o presidente mais rejeitado nos 100 dias de governo, possivelmente com esse aumento excessivo de tarifas. Eu queria muito agradecer aqui a tua presença, parabenizar você e a sua equipe, porque vocês hoje são referência no Brasil, né, na questão fazendária, e agradecer, sobretudo, a audiência de vocês, a presença de vocês sempre aqui no nosso podcast. Estamos aqui encerrando o podcast hoje, debatendo a reforma tributária, a situação fiscal do Ceará e do Brasil, e na próxima semana nós voltaremos com um assunto de importância para o Brasil e para o Ceará. Boa semana para vocês.